Olá pessoal, você que está com a gente aí mais uma vez nessa nossa live. E nós estamos iniciando aqui, lembrando que eu estou com você aqui toda terça e toda quinta às 3 horas da tarde, aí pelo horário de Brasil, no @r.zorzeto. E nós estamos falando assuntos importantíssimos para você que é pai, você que é mãe, né? De uma melhor forma, para a gente ter um relacionamento saudável com os nossos filhos à luz da palavra de Deus, entendeu? Então, Gilson, seja bem-vindo, Gilson. Estamos iniciando mais uma live aqui. Toda terça e toda quinta nós temos essa nossa live, onde nós falamos sobre esses assuntos, como eu estou falando agora, não é? Da gente instruir e educar os nossos filhos, principalmente à luz da palavra de Deus, de uma forma saudável. É isso que eu quero ajudar vocês. Saudade também, Gilson, meu amigo, que bênção, tá aí. Galera vai começando a entrar agora nessa nossa live que estamos iniciando agora. Você que tá aí, Gilson, já manda o aviãozinho aí, ajuda a divulgar esse trabalho nosso. Nós estamos aqui em Curitiba fazendo esse trabalho maravilhoso de convidar e convocar as pessoas para estar conosco, né? Nesse projeto maravilhoso, nesse propósito que nós temos aí à luz da palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, né? Aquilo que Deus tem e vai com certeza mudar a nossa história, em nome de Jesus. Saudade, Gilson, Deus abençoe, galera. Campo Grande, se Deus quiser, em breve nós estaremos aí em Campo Grande para estar com vocês aí no final do ano, não é? Glória a Deus. Então, galera, você que está aí, vai chegando, pega o aviãozinho, manda para o maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa realmente juntos aprendermos uma melhor forma para termos um relacionamento saudável com os nossos filhos, tudo isso à luz da palavra de Deus, com princípios cristãos, com base bíblica, e eu quero ajudar você nisso, quero estar alinhado com você nisso, em nome de Cristo Jesus. Então, toda terça e quinta estamos juntos aí nessa nossa live, falando sobre esses assuntos. Quero apenas começar aqui já lembrando o que nós falamos aí na semana passada. Galera que pode ir entrando aí, estou esperando a galera entrar, para a gente entrar direto no assunto de hoje, não é? A Vivian também está entrando aí, seja bem-vindo. Pessoal que quiser compartilhar, clica no aviãozinho aí. Olá, Vivian. Clica no aviãozinho, manda para as pessoas que toda terça e quinta nós estamos aqui nesse horário, não é? Às 3 horas da tarde, aí no @r.zorzeto, para falar sobre relacionamentos saudáveis com os nossos filhos, com princípios cristãos, não é? E nós entramos numa série de conversas aqui, falando sobre os nossos relacionamentos e tudo mais. Hoje nós vamos falar o seguinte, como nós educávamos os nossos filhos antes, não é? Como nós educávamos nossos filhos lá atrás. É uma forma correta também hoje, como os nossos pais nos educaram. É a mesma forma nós vamos educar os nossos filhos e como isso fere nas emoções e nos sentimentos dos nossos filhos. Semana passada a gente falou um pouco sobre isso. Ó, Thiago, valeu. Thiago tá aí também, entrou, seja bem-vindo, não é? E se vocês quiserem compartilhar isso, então, o que nós estamos fazendo aqui toda terça e quinta é isso, falar sobre relacionamento entre pais e filhos, e de uma forma saudável à luz da palavra de Deus. Bom, semana passada nós começamos, terça-feira, nós começamos a entender sobre esse assunto, onde nós estávamos ali, falando sobre os sentimentos e as emoções dos nossos filhos, como administrar isso. Como administrar essas situações? E aí nós falamos muito sobre esse assunto, dessa forma, né? A responsabilidade, a ter uma responsabilidade na educação dos nossos filhos, uma vez que nós dissemos aqui que quem estava educando os nossos filhos era a internet e a televisão. Né? A internet e a televisão. Por conta de N assuntos, né? Dificuldade financeira nos leva a trabalhar muito mais, a ter horários mais esticados de trabalho e por conta disso uma certa ausência na educação e na instrução dos nossos filhos. Então isso é perigoso. E aí a gente quer suprir de que forma? Dando um celular ou deixando assistir uma série ou um filme, e aí a gente acaba ficando um pouco ausente, a gente acha que está dando a educação da forma correta, só que nós estamos perdendo esses
relacionamentos. E aí nós falamos aí na terça-feira um pouco sobre o medo, não é? Que a palavra de Deus nos garante que o medo não é de Deus, porque a Bíblia também diz que o perfeito amor lança fora todo medo, e o perfeito amor é o amor ágape de Deus. O amor incondicional de Deus, que pagou um alto preço por mim e por você. E esse preço tão alto que o Senhor pagou por mim e por você, nos trouxe vida, vida verdadeira e vida abundância, e tirou todo o medo. Então, como a criança adquire o medo? Nós falamos sobre isso também, que esse medo que a criança adquire vem através de nós. A demonstração nossa de medo para com as crianças, não é? E aí nós falamos sobre isso. Pais, cuidado com como nós bloqueamos a inteligência, a formação da inteligência emocional dos nossos filhos, né? Por conta dos sentimentos dos nossos filhos, das emoções dos nossos filhos, como nós respondemos isso, não é? Ah, sai daqui, dá licença. Como que nós respondemos uma externização, vamos dizer assim, a criança externizando o problema, ela trazendo o problema para mim, o problema para você. Como que nós confrontamos, não é? Então nós precisamos entender isso, porque muitas vezes eu e você fomos e estivemos machucados com a nossa vida, a nossa história, a nossa formação, vamos dizer assim, e aí tudo nos machuca, tudo é contra nós, tudo dói, e aí nós trazemos isso para os nossos filhos. Quando nós falamos mal de alguém dentro de casa, ao mal de uma liderança eclesiástica da igreja, enfim, ou de uma autoridade, aí a gente fala, os filhos perto, ouvindo essas coisas, o que acontece com os nossos filhos que ouvem essas coisas? Eles vão ser um reflexo daquilo que eu e você estamos falando. Então, às vezes, uma dor que eu e você temos, transferimos para os nossos filhos, e essa dor tão profunda trava os nossos filhos de viver algo extraordinário, como aconteceu comigo e com você. Então, nós falamos muito, muito sobre essas coisas, e eu também demos um exemplo aí, falamos sobre Salomão. Olha que interessante, Salomão, quando teve a oportunidade de falar com Deus, o que ele pediu para Deus? Pediu sabedoria. Só que nós entendemos que a sabedoria de Salomão veio porque Davi, o seu pai, falou para ele, instruiu ele, ensinou ele lá em Eclesiastes, a quando tivesse a oportunidade de falar com Deus, pedir sabedoria. Então veio pelos pais. Então eu e você temos essa responsabilidade de instruir os nossos filhos no propósito, no chamado, na missão, naquilo que Deus tem. Então nós precisamos entender muito, muito sobre isso. E aí nós falamos sobre as linguagens. Semana passada, volto a dizer, terça-feira, nós falamos também sobre as linguagens, o tipo de linguagem. Porque às vezes nós não entendemos a linguagem dos nossos filhos, que é receber presente, toque físico, palavra de afirmação, qualidade de tempo, outras coisas mais, enfim. E aí a gente não consegue entender isso nos nossos filhos, e aí a gente tem esse temperamento, a gente o coloca para os nossos filhos e nunca supre nada, principalmente no casamento, não é? E os filhos são reflexos do casamento. E também nós falamos isso, que a diferença entre herança e a diferença entre legado. Herança a gente deixamos para as pessoas, o legado nós deixamos nas pessoas. Então o que eu e você, como pais, precisamos é deixar um legado em nossos filhos. Deixar algo que realmente vai mudar a história dos nossos filhos. Olá, Cris, tudo bem? Saudade de vocês. A Cris também está aí. Então nós precisamos entender isso. Para deixar um legado para os nossos filhos é diferente do que deixar uma herança. Uma herança muitas vezes é algo que nós construímos e tudo bem, e nós deixamos para os nossos filhos no intuito de ajudá-los, não é? Uma herança financeira pode ser também, ou acima de tudo, que os nossos filhos vão levar de nós é o nosso legado. O que é o nosso legado? É a vida que nós vivemos dentro de casa. A estrutura que nós vivemos é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos. Então, é isso que nós falamos e temos falado nessa série de lives que nós estamos aqui, não é? Tratando com vocês. E nessa terça-feira nós entramos nesses assuntos falando tudo sobre isso. E também começamos a falar um assunto que eu quero dar sequência agora nesse assunto, que é o seguinte, não é? A forma como os nossos pais nos educaram, nos instruíram e nos ensinaram é válida no dia de hoje? É válido hoje nós educarmos, ensinarmos, instruirmos os nossos filhos da mesma forma? E aí vamos lembrar um pouquinho, não é? Como que era a educação de repente dos nossos avós,
dos nossos bisavós, como que eles faziam? Eu trazendo para mim mesmo, eu lembro do meu avô, não é? O meu avô, ele era muito bravo. No entanto, que quando ele chegava em casa para fazer uma visita, pai da minha mãe, né? Para fazer uma visita para a gente, ele chegava avisando. Ou ele era da mesma forma quando a minha mãe era nova, meus tios, enfim, e ele chegava avisando. Qual era a forma dele avisar? Tossindo. Ele entrava em casa e dava aquela tossida no portão. Todo mundo, o pai chegou, e não sei o que, aquele respeito, aquela forma. Realmente, foi muito válido naquela época. Porque hoje muitos de nós até que estamos aqui, ou as pessoas que nós conhecemos, não é? Recebem muito mais, vivem muito melhor hoje por conta da educação que teve, não é? E era 7, 8, 10 filhos, com um recurso financeiro totalmente escasso, mas eram filhos que viviam de uma forma melhor, viviam de um respeito extraordinário pelos pais, não é verdade? As pessoas viviam assim. Minha mãe mesmo conta muito sobre isso. O respeito para com meu avô, para com os irmãos, enfim, era um respeito extraordinário. Era uma forma de educar, mas era muito rígido, não é? Cuidado com os namoros, com o namoro principalmente, que é uma forma complicada, né? Para a gente lidar, dependendo da idade dos nossos filhos. E o meu avô era muito rígido com a minha mãe. A forma de educação com os irmãos, muitas vezes minha mãe apanhava, porque ela era mais velha, né? Por conta da bagunça dos outros irmãos. Então, assim, a responsabilidade era trazida para o mais velho, você sabe disso que eu estou dizendo. O respeito na mesa, na hora de comer, ninguém conversava, senão o pai não falava, o pai comentava alguma coisa, era desse jeito. A educação que nossos avós, nossos pais, até mesmo muito de nós tivemos, era essa educação. Era um sistema do regime militar, não é? Menino, fica quieto, cala a boca, agora não fala, quem está falando sou eu, não é homem que homem não chora. Aqueles sentimentos, aquela forma de educação que muitas vezes eles também não tiveram. Aí a minha pergunta é, será que essa forma de educação, essa forma de instrução, ela pode ser usada hoje do mesmo jeito que foi usada antigamente? O que vocês acham? Entendeu? Será que nós podemos, da mesma forma, o mesmo regime, chegar para os nossos filhos hoje e falar assim, olha, quem manda sou eu, fica quieto, agora eu estou falando, fica quietinho, deixa o celular aqui, desliga a televisão, senta aqui na minha frente, vamos todo mundo almoçar agora, eu vou comer primeiro e acabou, não é? Menino, se a sua irmã fizer alguma coisa de errado, você vai apanhar junto. Hoje não, hoje é muito individual, não é? Hoje é uma forma complicada, é isso mesmo. É uma forma complicada hoje. Por quê? Porque a tecnologia, e é onde nós estamos nessa série de lives falando muito sobre isso, né? Lembrando que o nosso tema, aquilo que nós temos tratado e que eu quero ajudar você, inclusive aprender com você também, é como ter um relacionamento saudável com os nossos filhos, com princípios cristãos, à luz da palavra de Deus, não é? E toda terça e quinta nós estamos na nossa live às 15 horas aqui, falando sobre isso e aprendendo muito mais também. Então nós precisamos entender essa situação que é diferente hoje, né? É diferente hoje. A tecnologia, ela nos distanciou, queira ou não queira, nos distanciou. Tirou as culturas antigas, não é? De jogar bola, jogar bete, jogar malha. Pergunta para uma criança que quer jogar bete hoje, né? Ou jogar taco. Pergunta para uma criança, talvez até esconde-esconde, mas pode até saber, pé na bola. Outras brincadeiras que a gente brincava, subia em árvore, se machucava, mas era uma coisa saudável. E até de noite, de madrugada, sem perigo, sem risco. Agora hoje não dá para fazer isso, não é verdade? Então, naquela época, a educação era daquele jeito, porque o ambiente era daquele jeito, a tecnologia era daquele jeito. Agora hoje, com essa questão do fast food, relacionamentos descartáveis, trazidos lá fora, né, pela mídia e tudo mais, trazidos para dentro de casa, nos relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos. Por quê? Se eu briguei aqui na pessoa física, se eu briguei com alguém aqui fisicamente, eu posso virtualmente ter um monte de amigos, não é? Que aí cria esse avatar espiritual, esse avatar mesmo, né? Eletrônico, onde a criança ou a pessoa é um personagem e ela extravasa. E aí é onde é o perigo, porque vê besteira, fala besteira e vive nesse ambiente. Então muito isso acontece. Então a grande questão hoje, específico dessa live, é entender isso. Será que a educação dada pelos nossos bisavós, avós e nossos pais
Nós podemos usar da mesma forma hoje? Como que nós entendemos isso? Entendeu? Então eu quero que com você nós possamos abrir a nossa mente para visualizar dessa forma, que realmente é diferente. Não dá para nós fazermos do mesmo jeito. É muito complicado, porque como nós falamos aqui, aí vamos voltar um pouquinho. Hoje, potencializou esse negócio da internet, como agora eu estou falando com vocês, dá para a gente falar no país, no mundo inteiro, com o celular. Basta você ter internet, basta você ter uma internet, um plano simples, e você já consegue falar com muitas pessoas, não é? E aí você consegue ver e escutar. O que nós estamos fazendo agora? Agora você imagina uma criança que não é ainda formada mentalmente, emocionalmente, até psicologicamente, até no seu caráter, dependendo da idade, recebendo essa gama de informações que a internet traz, porque os nossos olhos são a janela da nossa alma, né? Isso que diz a Bíblia, as nossas emoções. Então a criança visualiza, puxa, eu quero isso para mim, eu quero ser magro, eu quero ser bonito, eu quero ser rico, eu quero ter nascido naquela família, olha o que o cara vive, olha a ilusão que as pessoas vivem, porque só Deus sabe o que a pessoa vive dentro de casa, num casamento, e é muitas vezes os nossos filhos seguindo essas pessoas, esses youtubers da vida até aí, trazendo uma desconstrução da família, que é o que tem acontecido muito hoje, não é? E os nossos filhos seguindo isso, visualizando isso, e começam a viver isso e quer trazer para dentro de casa. E aí começa a exigir de nós, olha, eu tenho mais direito, viu? Hoje, tá escrito lá, hoje você não pode me bater, você não pode ir lá na minha mão, eu tenho direito, por que você fala assim, eu também posso falar assim? E aí é que parou tudo. E ficou tudo igual. Então a educação ficou mais difícil hoje, não é? Ficou mais complicada. Então, qual que são as formas que nós podemos trabalhar sobre isso? Primeiro, entendendo também a tecnologia e contribuindo. Né? Como que é? O que você faz? Vou fazer um TikTok junto com os filhos, para que os filhos não fiquem só isolados naquilo. Traga para perto, começa a ter um relacionamento, começa a mostrar e dando sempre exemplo. Olha o que o papai e a mamãe está passando, olha isso daqui, olha o que Deus fez. A gente faz muito isso em casa, não é? As nossas filhas hoje, com a idade que estão, a mais velha vai fazer 18 anos já ano que vem, a mais nova vai fazer 15 agora em outubro, né? Então você imagina a idade que elas já estão, com o que elas estão visualizando e vivendo. Então a gente precisa trazer esse relacionamento saudável, né? E trazer para perto. E aí a gente começa a conversar, começa a entender, começa a visualizar. Olha só, mostrando Deus em nós. Olha o que Deus fez. Olha, lembra que a gente estava orando por esse negócio aqui? Aconteceu, olha aqui, ó. Isso é prova de que Deus está conosco. Isso é prova de que o que nós fazemos em Deus, nós vamos receber. E aí vai trazendo esse relacionamento. E na hora que tiver que disciplinar, tiver que educar, já está mais atrelado, já está mais próximo. Porque não adianta nós tolirmos, nós bloquearmos as emoções, a criança, o nosso filho, dependendo da idade, externizar o seu sentimento. Não é? Por exemplo, já falei aqui também, nós já conversamos sobre isso, a criança vai externizar uma dor. Nossa, eu estou sentindo algo no meu coração, está palpitando aqui. Ah, que isso? Criança não tem isso. Estresse uma criança? Ah, para, você não sabe o que é pagar conta, guri. Ó, piá, você não sabe o que é... E aí a gente vai bloqueando o sentimento dos nossos filhos e nós vamos perdendo o relacionamento com eles, porque eles nunca mais vão falar conosco. Porque hoje, por conta da internet, por conta de toda a informação, por conta da referência infelizmente negativa que eles têm nas mídias sociais, pelo menos, principalmente na televisão, eles começam então a querer viver aquele mundo. E vivendo aquele mundo, traz para a realidade o que é real dentro de casa, começa a ter conflito. Mas por que eu não tenho isso? Por que nós não viajamos? Por que nós não fazemos? Por que pode e não pode? Aí a televisão, os filmes de 16 anos, que na verdade 16 é 18, a pornografia, sensualidade, tudo isso no mundo aí fora, os nossos filhos envolvidos nessas coisas, isso é complicado, isso é muito sério. Então nós precisamos ter sabedoria. Não adianta os nossos filhos recebendo toda essa gama de informação, toda essa tecnologia, tudo isso, e sem saber administrar, porque o cérebro da criança não está ainda formado, do jovem, que é 23, 24 anos de idade. Você imagina um jovem de 10 anos com tanta informação, eu sempre falo isso, não sabe administrar os sentimentos, não sabe administrar as informações que tem. E aí ainda chega o pai, chega a mãe e fala, cala a boca, quem manda aqui sou eu que falo agora, você não fala, tá com dor aqui, dor ali, isso não existe, vai ser homem, rapaz, homem que é homem não sei o que, homem não chora, chega para o menino. Isso é complicado. Então nós precisamos entender isso. Em nome de Jesus, de uma vez por todas, que os nossos relacionamentos precisam ser saudáveis dessa forma. Entendendo que como os nossos avós
eram educados ou educaram os nossos pais, não dá para a gente educar da mesma forma. É claro que no começo, nas outras lives, nós falamos sobre isso também, que a Bíblia em Hebreus capítulo 11 fala sobre o ensinamento, sobre a vara da disciplina, sobre o ensinamento, que nós podemos sim disciplinar os nossos filhos, mas nós precisamos depositar amor sobre a vida deles, estar próximo dos nossos filhos. Isso é importante nós entendermos essas coisas, até o fato de que assim, nós como casais, o nosso casamento, nós precisamos entender o que a Bíblia nos diz, para que a gente possa viver o que a Bíblia diz e educar os nossos filhos e ensinar. Por exemplo, a Bíblia fala: maridos, amai as vossas esposas assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Mulheres, submetam-se aos seus maridos. Olha só, que interessante, só trazendo um contexto aqui, não é? Por que o homem deve amar e a mulher não? Isso a gente precisa entender. Por que a Bíblia fala só para o homem amar a esposa? Porque o homem é muito razão. É mais difícil para o homem demonstrar esse amor. É mais difícil para o homem demonstrar aquele sentimento de amor. Ele vai demonstrar em atitude, vai dizer: eu sou homem, eu sei o que eu estou falando. A gente vai demonstrar em fazer as coisas, trazer comida para dentro de casa, trazer uma provisão. É assim que nós demonstramos o amor. A mulher por si só já ama. Porque a mulher já sabe o que é amar desde a sua formação, principalmente quando tem bebê, quando está gestando, porque você que é mulher que está me vendo aqui sabe, você tem um filho, você está gestando aquela criança, esse amor por um ser vivo, o homem não vai saber isso. Nós vamos adquirindo isso com o tempo, pela decisão que nós tomamos como homem. Está entendendo? Então nós precisamos entender esse relacionamento de casal, trazendo isso para os nossos filhos. Então o homem decidir amar a esposa todo dia e morrer por ela todo dia. E a esposa se subjugar à direção do marido, não ser com a paixão do marido, mas a direção, estar na mesma missão do marido, falando da mesma forma, o objetivo único, dando o respaldo por trás, brecando quando for preciso. Olha, eu acho que isso não é legal, vamos fazer assim, vamos desse jeito, mas você decide. Enfim, trazendo esse relacionamento dentro do casamento, nós conseguimos trazer isso para os nossos filhos também, porque nós vamos tratar com amor. Olha, eu acho que não é legal educar desse jeito, vamos fazer assim. Então o que a gente faz hoje? Vamos disciplinar de que forma? Vamos tirar o celular, vamos fazer isso, entendendo que se você nunca partiu para essa educação com os seus filhos, não é? Vamos tirar o celular, vamos fazer isso agora e tudo mais. Se você nunca fez isso, você vai ter que ter um processo para trabalhar isso com o seu filho, porque senão o seu filho ou sua filha vai entrar numa abstinência. E eu já falei também que o Augusto Cury, ele traz isso como a criança, quando você tira da tecnologia, que ela vive muito, se é exacerbado demais, você tira a tecnologia, ela tem um sentimento, assim, uma dor tão profunda, uma abstinência, como um drogado de cocaína. Olha como que isso é sério, como a tecnologia influencia os nossos filhos. Por isso nós precisamos então entender, educar os nossos filhos à luz da palavra de Deus e reconstruir, ressignificar, dar um novo significado para a nossa vida, nos reconstruir e aprender assim: olha, então peraí, o meu pai me batia muito, eu não vou bater muito, eu vou conversar muito e vou entregar muito, porque os nossos filhos estão sendo atacados todos os dias. É a forma como o diabo tem tentado trazer uma desconstrução para a nossa família, destruindo a instituição privilegiada de Deus, que é a família, que eu e você temos, graças a Deus por isso. Então nós precisamos entender que o diabo vai tentar de todas as formas trazer a desconstrução da nossa família, com brigas, com intrigas, com confusão. Então por isso nós precisamos entender, e eu quero te ajudar nisso, ajudar você a ter um relacionamento saudável com seus filhos, com princípios e bases cristãs, em nome de Jesus. Então, esteja sempre conosco, toda terça e quinta, às 15 horas. Nós estamos ali 40 minutinhos, 35, 40 minutos juntos, conversando, dialogando, trocando ideia. Você pode compartilhar uma ideia também. Se você tiver dúvida, pode colocar aqui. Se tiver algum questionamento sobre o assunto que nós estamos falando, coloca aqui que no finalzinho a gente vai responder isso, a gente vai estar trabalhando sobre isso também. Então, entendo isso, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, que não dá para a gente educar e instruir os nossos filhos igualzinho. Os nossos bisavós, avós, ou até mesmo nós, fomos educados, instruídos daquela forma antiga.
como nós falamos aqui. Então você precisa procurar novas alternativas, ganhar o coração dos seus filhos para começar a direcionar. Porque uma coisa é real, se você não tem o coração, se você não tem essa proximidade, é difícil então ter um relacionamento e não tem comunicação. Se não tem uma comunicação, não consegue ter uma educação, uma disciplina. Porque toda vez vai ficar por um lado só o pai que é carrasco, a mãe que rebenta com os filhos e tudo mais, e não tem a reciprocidade. Então nós precisamos entender isso. Eu sei que não é fácil. Puxa vida, a gente tem que trabalhar pra caramba, a gente tem que ir pra fora, a gente tem que se rebentar, pagar um preço altíssimo e ainda chegar em casa, ter muita sabedoria, muita paciência, para também não descontar na peça mais frágil, que pode ser o cônjuge dentro de casa e principalmente a nossa joia preciosa que são os nossos filhos. Então, eu e você precisamos ter essa conscientização em nome de Jesus, entendeu? Que nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus. Sim, precisamos disciplinar, mas nós precisamos dar alternativas também para eles. Porque o ponto que eles chegaram, as informações que os nossos filhos têm, a tecnologia trouxe isso tão forte para os nossos filhos que eles estão muito confusos. Eles estão muito confusos, não sabem quem mais escuta, se escuta o pai, a mãe, se escuta a internet, se escuta um amigo, se escuta a televisão, entendeu? Ou se escuta ele mesmo. Então nós precisamos estar cientes disso e ajudar os nossos filhos nesse caminho, em nome de Jesus, a educá-los, a instruí-los dessa forma, não é? Uma forma com sabedoria, não pegando a forma que eu aprendi, mas eu fui educado assim a vida inteira, eu me tornei homem, sou empresário, sou trabalhador, beleza, glória a Deus por isso. Mas saiba que o diabo está fazendo de tudo para confundir a cabeça dos nossos filhos e principalmente a forma que tem entrado é que nós sabemos muito bem que está sendo muito bem massacrado agora pelas grandes empresas, as suas propagandas e tudo mais, que é a ideologia de gênero. Trabalhando, a criança pode escolher o sexo que ela quer, a criança escolhe quem ela quer ser. Isso, misericórdia, isso é muito sério. Então nós precisamos entender isso, saber educar, instruir os nossos filhos à luz da palavra de Deus e com, gente, é complicado, mas é real, com muito mais sabedoria, e uma sabedoria que nós nunca tivemos antes. Então o que eu quero trazer para você nessas lives é isso, tentar te ajudar nisso, para que juntos possamos aprender, até mesmo com a sua experiência, você comentando aqui, falando conosco aqui, as experiências que você tem na educação dos seus filhos, para que outras pessoas possam aprender também. Então, para a gente já partir para o nosso finalzinho, para a gente estar encerrando, eu queria saber se você tem alguma coisa para perguntar, alguma coisa para falar sobre esse assunto, coloca aí, né? Acrescentar aqui com a gente, nós vamos estar falando sobre isso. Então, nós estamos nessa série de lives falando sobre o relacionamento saudável com os nossos filhos, com princípios cristãos, e hoje nós falamos especificamente o seguinte: como educar os nossos filhos nos dias de hoje? Ou a educação que os nossos pais tiveram, até mesmo nós, daquela forma carrasca, aquela forma brava, homem que não chora, cala a boca, quem manda aqui sou eu, você não tem vez aqui. Como que é isso? Nós precisamos então entender isso, e nós falamos aqui nessa live de hoje, ok? Se você tiver alguma dúvida, se você achou legal, compartilhe essa live, falamos bastante sobre esse assunto, tá? Esteja nos seguindo nas nossas mídias sociais, aí no nosso YouTube também, Rafael Zorzeto, segue lá, tem bastante vídeo também no YouTube, o nosso site rafaelzorzeto.com.br, e tem muita coisa boa para vir aí, tá? Nós vamos estar falando sobre assuntos importantes, sobre dores que às vezes você tem aí, de repente você tem uma dor, coloca também aí na descrição, coloca lá no Instagram, responde nas nossas enquetes ali, para que a gente possa junto nos ajudar, né? Para que nós possamos da melhor forma instruir os nossos filhos, educar os nossos filhos na luz, no caminho, na rotina que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus, ok? Segue então a gente lá, nós vamos estar dando sequência aí, volto a dizer, não é? Sobre esses assuntos. Semana que vem aí, nos acompanhe nas mídias sociais, vamos estar falando sobre bastante coisa nessa questão aí de educar os nossos filhos e acima de tudo ter um relacionamento. Mas entenda, primeiro você precisa entender quem você é diante de Deus, no teu relacionamento, trabalhar o teu relacionamento, o teu casamento, busque ajuda, busque pessoas próximas para resolver situações do teu casamento, uma liderança ou amigos que realmente você confie, para que você esteja bem, porque
o que nós falamos sobre a herança e o legado, não é? Você vai deixar um legado para os seus filhos. Que legado é o que você deixa a marca nos teus filhos? Qual é a marca que você deixa nos teus filhos? Então pense em legado. Não apenas numa herança financeira, estou trabalhando bastante. Não, o tempo vai passar, os nossos filhos vão embora. Como a Bíblia diz que os filhos são como flecha e um dia eles serão lançados. Confesso que para mim foi difícil, realmente é complicado pensar nessa situação, não é? Dos nossos filhos como flechas serem lançados, porque o pai e a mãe quer que os filhos estejam sempre pertinhos, sempre junto com a gente ali, mas um dia eles serão lançados, e aí o que vai sustentá-los ou ajudá-los a enfrentar o problema na vida deles, a enfrentar as dificuldades, é o legado que eu e você vamos deixar nos nossos filhos, a base, a estrutura. Então comece já com relacionamentos saudáveis, com possibilidades saudáveis, vai dar uma caminhada, vai dar uma corrida, vai inventar situações lá fora para com os seus filhos. Olha só, o Gilson está dizendo assim, ó, hoje com a tecnologia e as várias mídias disponíveis, fica mais difícil educar e guiar os nossos filhos. É isso mesmo, Gilson, é o que nós estamos falando aqui. Não é? Porque a tecnologia, a internet é muito boa, é muito gostosa, porque a criança, como eu disse, cria um personagem virtual, um avatar. Ali nesse mundo virtual, ela é o que ela quiser ser. Eu já peguei vários grupos de jovens, tratando como jovens, tratando como crianças, né, como pastor de jovens também, no Ministério Infantil, enfim. Nós pegamos bastante isso. Eu já peguei conversas de grupo fechado, onde a criança ali fala palavrão, xinga, ela extravasa. Tudo aquilo que está, toda a parte ruim dentro da criança é externizada nesses grupos. Por quê? Porque ali o pai não está, a mãe não está, ninguém fica sabendo, e no mundo virtual eu sou quem eu quero. Por quê? Isso está demonstrando o quê? Está demonstrando um déficit dentro de casa, uma falha dos pais dentro de casa, para a criança poder buscar lá fora, nem falando outras coisas, porque hoje nós sabemos que potencializou, não é, a hiperatividade, os transtornos, TDAH e outras coisas mais dos nossos filhos, déficit de atenção por conta desse tipo de transtorno. Então a gente muitas vezes não entende esse assunto. Isso é frescura. Não, a criança está passando por esse problema, ela está com déficit ali, às vezes é uma criança imperativa, não consegue realmente parar quieto um minuto, e aí você vai tolindo, fica quieto, não vai aqui, principalmente na igreja, sai correndo para tudo quanto é lado, você fica bravo. É questão de saber administrar, não bater de frente, dar porrada e brigar. Volto a dizer, educação como nós fazíamos. Então você precisa entender como seus filhos funcionam, precisam buscar ajuda, descobrir os temperamentos, como nós falamos na terça-feira na nossa live, não é? Qual é a linguagem do seu filho? De repente o seu filho tem uma linguagem de toque físico, de abraçar, de estar perto. E às vezes a mesma família, o outro filho não. Ele não quer ficar perto, mas é palavra de afirmação. Gosta que parabéns, filhão, filha, que legal que você fez. Às vezes o outro filho é receber presente, você não precisa falar nada, mas dá um presentinho, filhão, lembrei de você. Olha, e aí por aí vai, não é? Então nós precisamos entender essa questão dos temperamentos, da linguagem dos nossos filhos também, para saber educar os nossos filhos. E tome cuidado, né? Nós falamos em lives anteriores também. Tome cuidado com o que você vê na internet, a forma, ou melhor, como seu filho acessa a internet. Dê uma sondada, estabeleça limites. Eu volto a dizer, eu já falei isso lá na minha casa. Lá em casa eu fiz com as meninas, olha a idade que elas já estão. Deu meia-noite, o celular fica no meu quarto. Fica carregando no meu quarto e acabou. Deu meia-noite, para tudo. O celular vai ficar lá, vai ficar comigo e acabou. Então, entenda isso em nome de Jesus. Tudo isso para quê? Para que os nossos filhos não vão dormir com a cabeça explodindo. Pelo menos 3 horas antes de dormir tem que tirar o celular da criança. Nós falamos nas primeiras lives qual é a idade certa para liberar e quanto tempo a criança fica com o celular. Depende da idade da criança. Qual é a idade de instruir a criança na tecnologia? Assistir um desenho, alguma coisa, beleza, mas não vai ficar entregando o aparelho para a criança. Toma cuidado, porque isso é complicado. Enfim, tudo isso confunde os nossos filhos, aí eles vêm com sentimentos que nós não sabemos também administrar muitas vezes, aí nós vemos com a nossa educação que nós aprendemos com os nossos pais. Tudo isso acontece o quê? Briga, confusão e não tem relacionamentos saudáveis. Então eu quero te ajudar nisso. Então esteja conosco aí nas nossas próximas lives, toda terça e quinta, às 15 horas, que nós estaremos trabalhando sobre esses assuntos, ok? Se você curtiu,
dá um joinha aí, compartilha, pega o aviãozinho, manda para mais pessoas possíveis, fala aí do nosso trabalho, porque o intuito realmente é educar, instruir os nossos filhos à luz da palavra de Deus, conforme Provérbios 22:6. Instrui a criança no caminho que deve andar, para quando crescer não venha deles desviar. Amém, meus queridos? Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pelo privilégio, obrigado por ter ficado conosco em mais essa live aí de 35, 40 minutos que nós temos, e eu espero que eu possa ter contribuído com você. E aí coloca também, volta a dizer, nós vamos mandar mais enquetes, escreve lá algumas coisas, de repente um assunto que você quer tratar e a gente trata junto, a gente tira um tempinho 2 vezes por semana para estar juntinhos ali, aprendendo uns com os outros e podendo nos abençoar e abençoar os outros. Tudo bem? Muito obrigado. Mais uma vez, Deus te abençoe, um excelente final de semana e que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça em nome de Jesus, para instruir os nossos filhos no melhor caminho, que é o caminho que Deus tem para nós. Valeu, Gilson. Obrigado, pessoal. Deus abençoe, viu? Um excelente final de semana. Valeu. Tchau, tchau.